Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para finalizar a nossa lição dessa semana. Hoje nós estamos no quinto tópico e o quinto tópico fala sobre o amadurecimento daquele que busca com sinceridade. Então eu convido você a fazer a sua oração. Eu já fiz a minha oração pedindo a orientação do Espírito Santo para a compreensão dessa lição. E você é convidado também a fazer a sua oração nesse momento, antes do estudo da lição. A pergunta A diz assim: como os principais sacerdotes e fariseus repreenderam os oficiais? Então, a gente viu no tópico anterior que os sacerdotes ali, os principais, né, sacerdotes e fariseus, eles ficaram furiosos com os oficiais, porque os oficiais foram prender a Jesus e ficaram impactados, né, com as palavras extraordinárias e únicas de Jesus. E nesse tópico, né, os principais sacerdotes repreendem os oficiais, dizendo assim: o texto está em João, capítulo 7, versos 47 ao 49, que diz: Responderam-lhe, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Então eles repreenderam realmente os oficiais, né? Ah, vocês também foram enganados? Então eles falaram que nenhum deles, né, sacerdotes, os principais ali, os fariseus, tinham crido nele. Então eles chamaram aquela multidão que seguia a Jesus, que gostava de ouvir Jesus, chamaram de maldita. A pergunta B diz: descreva a conversa que se seguiu com Nicodemos, revelando seu crescimento espiritual desde o diálogo noturno com Cristo descrito no capítulo 3 de João. Então, aquele encontro de Jesus com Nicodemos nós já conhecemos. E aí, aquele encontro ali revelou o crescimento espiritual, né? Depois daquele diálogo ali noturno com Cristo. E aí, como foi essa conversa? No livro de João, no capítulo 7, versículos 50 ao 52, responde, diz assim: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então Nicodemos, ele sentiu também a profundidade ali do conhecimento de Jesus naquela noite que ele teve um encontro com Jesus. Esse episódio está escrito no capítulo 3 de João. Então, Nicodemos, ele guardou aquela verdade ali no coração. E por 3 anos, na verdade, assim, pouco fruto se manifestou. Mas, embora Nicodemos não tivesse reconhecido publicamente a Cristo, ele havia frustrado várias vezes os planos dos sacerdotes no sinédrio para o matarem. Então, Nicodemos sempre estava a favor de Jesus. Sempre defendia Jesus. Então, a lição que Cristo deu a Nicodemos naquela visita lá noturna, né, descrita no capítulo 3 de João, é que não havia sido infrutífera. Sua mente se apegou à certeza e ele aceitou a Jesus no coração. Desde aquele encontro com o Salvador, Nicodemos havia estudado sinceramente as escrituras do Antigo Testamento e ele viu a verdade dentro do contexto real do Evangelho. Olha que interessante, né? Que poderoso é estudar a Bíblia, o estudo da Bíblia. Então, isso traz um alerta para nós, uma exortação, né? Para que nós possamos realmente estudar a palavra de Deus. E aquela pergunta ali que ele fez foi muito sábia, quando ele disse assim: é,
que ele perguntou: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir até conhecimento do que faz? Então foi muito sábia ali por aqueles que presidiam, né, o conselho. Se o inimigo não tivesse enganado eles, eles estavam ali tão cheios do preconceito que nenhum argumento em favor de Jesus de Nazaré, por mais convincente que fosse, teria qualquer peso. Então, eles realmente estavam cegos espiritualmente. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos abrir os nossos olhos para o discernimento da palavra de Deus. Aqueles sacerdotes, os líderes, eles tinham sido enganados por Satanás. Então, hoje também, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas, né, estão sendo enganadas pelas artimanhas do inimigo. E o meu sincero desejo é que nós possamos permanecer firmes na rocha que é Jesus, estudando a palavra de Deus. E é por isso que eu ainda convido você. Amanhã nós vamos ter um resumo dessa lição, do que foi estudado durante a semana. E aí nós vamos nos encontrar novamente amanhã para finalizarmos. Fiquem com Deus e até amanhã.